Pessoal, vamos lá, bom dia, tudo bem? Nós damos início aqui na sessão plenária, hoje autos 991995-2019, em que é autor do Ministério Público do Paraná e acusado Emerson Kussen. Pela gentileza, então, Arthur, oficial de justiça, que por favor efetue o pregão. Sob a presidência do meritíssimo juiz de direito, Dr. Tiago Flores Carvalho, está instalada a sessão plenária, referentes aos autos de ação penal 991995-2019-8160011, em que é réu Emerson Kussen e vítima Gisele Camargo Cordeiro. Encontrando-se presentes para então julgamento o então réu Emerson Kussen por videoconferência, o seu defensor, Dr. João Carlos de Oliveira, e o representante do Ministério Público Promotor de Justiça, Dr. Lucas Cavini Leonardi. A representante da Defensoria Pública, doutora Yara Flores Lopes, por videoconferência. Havendo as testemunhas para serem ouvidas em plenário pelo Ministério Público, não se faz presente Gisele Camargo Cordeiro, Evelyn Amanda Cordeiro do Nascimento e Daniel Paulo Dias de Paula. Havendo as testemunhas para serem ouvidas pela defesa, se fazem presentes Edna Kussen por videoconferência, José Edilson dos Reis por videoconferência, Juarildo de Oliveira presente, Silva Cícera Carniato Domingues de Oliveira presente, e não se faz presente a testemunha em comum com o Ministério Público, Daniel Paulo Dias de Paula. Ok, obrigado, Arthur. Arthur, de maneira resumida, então, em relação às pessoas indicadas pelo Ministério Público, nenhuma presente, é isso? Tá. Doutor Lucas, algum requerimento, alguma colocação em relação às pessoas ausentes ou que não foram encontradas? Não, excelência, o Ministério Público dispensa as ausentes. Tá, ok. Doutor João Carlos, bom dia, tudo bem? Bom dia, doutor. Pela defesa, né, em relação às testemunhas ausentes ou não, algum requerimento, doutor? A defesa também dispensa as ausentes e vai ouvir só a testemunha Edna. As outras também ficam dispensadas. Tá, ok. Então, de maneira resumida, a gente tem só Edna para ouvir, né? É isso? Tá. Tanto pelo Ministério Público quanto pela defesa. Ok. Jurados, passamos aqui ao sorteio. O primeiro jurado sorteado é o Bruno Vinícius Andreata Calegari. Ok, pela defesa? A defesa concorda, excelência. Ministério Público? Então, Bruno, hoje sorteado, mas dispensado, agradeço. Emílio Alexandre de Aguiar. Okay. Ok, a defesa concorda, excelência. Ministério Público? Por favor, então, Emílio. Ana Paula Kozlowski Miranda. Ok, pela defesa? A defesa agradece, mas dispensa, excelência. Então, hoje, Ana Paula também sorteada, mas dispensada, agradeço. Foi a primeira recusa para a defesa. Fernanda Lausch. É assim que pronuncia, Fernanda? Lausch. Pela defesa? A defesa agradece, mas dispensa, excelência. Então, Fernanda também igualmente sorteada, mas dispensada, agradeço. Vamos em frente. Opa. Fairuz Omar Assaf. Pela defesa? A defesa agradece, mas dispensa, excelência. Também, então, Fairuz hoje sorteada, mas dispensada, agradeço. E aí encerramos, né? Foi a terceira para a defesa. Bárbara Soares Rainha. Defesa? Perdão, Ministério Público. Então, Bárbara, hoje também sorteada, mas dispensada, agradeço. Foi a segunda recusa, né, do Ministério Público. Marta Custódio de Oliveira. Ministério Público. Por favor, então, Marta. Sibeli da Chagas Lima Bosa. Ok, para o Ministério Público. Por favor, então, Sibeli. Também para acompanhar o Arthur aqui, por favor. Andressa Lopes de Carvalho. Andressa, ok, Ministério Público. Por favor, Andressa. Rodrigo Binotto Grevetti. Por favor, Rodrigo. Liliane Pientra Limeira. Por favor, então. Analice Bianchi Vicentini. Por favor, então. E com isso fechamos, né, Bruno? Pessoal, então, formado o conselho de sentenças, os demais que não foram sorteados, foram dispensados, ficam hoje liberados. Eu agradeço. Caso queiram ficar, acompanhem todos os convidados. Do contrário, já sabem, nos encontramos na próxima sessão, tá bom? Obrigado.
Jurados, a gente retoma aqui a sessão de julgamento, né, mas antes de passar aqui a nossa conversa praxe, o Arthur, quando fez o pregão aqui, ele mencionou que o Emerson Kussen, que é a pessoa que é acusada aqui nesse processo, se faz presente por videoconferência, né? Eu verifiquei aqui no processo, né, só me confirme, por favor, Álvaro, que em relação ao Emerson há um mandado de prisão vigente, nem aberto, por conta desse processo, é isso, né? Tá. Dessa forma, doutor João Carlos, né, já tem, eu acredito aqui um tempo que o Emerson, né, está foragido, essa é a palavra, né, para designar a situação processual aqui do Emerson em relação a essa acusação. Eu acho que não foi formalizada no processo requerimento, mas de qualquer maneira, se o senhor se desejar, tem a palavra, né, para que faça as suas colocações, os requerimentos em relação a essa situação específica, né, aí o senhor e depois, em sequência, o Ministério Público, né. Obrigado, Excelência. A defesa insiste na oitiva, no interrogatório do réu, uma vez que ele pretendia se apresentar inclusive para o cumprimento do mandado de prisão, mas ele está residindo fora do estado, inclusive está residindo em São Paulo, e como essa audiência foi marcada com relativa brevidade, ele acabou não conseguindo se organizar para comparecer aqui. E informou o endereço dele em São Paulo e o mandado de prisão acabou não sendo cumprido lá, né? Mas ele sempre informou seu endereço, não pretendia ficar foragido, mas até por conta dos fatos deste processo, ele decidiu permanecer longe e afastado da ex-esposa. Por isso a defesa roga pela possibilidade de interrogatório do acusado, visto que seria primordial para o esclarecimento dos fatos. Obrigado, Excelência. E o Ministério Público, alguma colocação em relação ao que foi requerido para a defesa? Bom dia a todos. Bom, Excelência, como é o seu conhecimento, é a minha posição, apesar de controvérsia em tribunais, que o réu foragido ele também abre mão do direito dele de prestar o seu interrogatório, né, de dar seu interrogatório. Se ele está foragido, né, ele tem que arcar com o ônus de que não pode ser ouvido. Caso ele se apresente à autoridade policial, ele pode ser ouvido por videoconferência do local onde ele estiver. Mas a minha posição é com respaldo em tribunais também de que pessoas foragidas abrem mão de ser interrogadas. Além disso, com todo respeito à defesa, este promotor, após decreto de prisão, encetou diversas diligências, o que faz referência ao movimento 550.1, para tentar localizá-lo, né, inclusive no estado de São Paulo. E isso data de mais de 4 meses. Então, né, existia sim a possibilidade de ele ter se apresentado e não fez. Então, o Ministério Público reitera seus posicionamentos anteriores de que não deve ser interrogado por estar foragido. Bem, senhor jurado, veja, essa é uma questão que, apesar de não ser nova, ou seja, a videoconferência já tem previsão na lei processual aqui desde 2009, 2010, enfim, tem mais de 10 anos, né? E aí, com a pandemia, isso se tornou, não só aqui para o judiciário, mas como para todo mundo, né, um instrumento e uma ferramenta que passou a ser no nosso dia a dia. A gente já utilizava, né, esse mecanismo, ou seja, a videoconferência, muito antes da pandemia, né, já era utilizado aqui nos plenários, em audiências, mas não com a frequência, né, ou não da maneira tão natural como é feito hoje. Eu, particularmente, sempre fui defensor, né, do uso da videoconferência, porque é um instrumento que, enfim, agiliza o processo aqui, diminui os custos, né? Basta ver que, por exemplo, em caso de acusados presos, tem que ser feita uma escolta, então mobiliza lá mais dezenas de servidores, agentes penitenciários, polícia militar, enfim, para escolta, mais um custo para o Estado, com transporte e tudo mais, algo que para mim não se justifica. É por essa razão que, em todo e qualquer caso, né, como regra, as minhas decisões são no sentido de que, por exemplo, acusados presos, eles não devem ser trazidos até o plenário, devem acompanhar a videoconferência. E aí a razão, eu sei que tem questionamento em relação a isso, alguns dizem que isso fere direito de defesa, mas o fato é que
O judiciário não é um mundo à parte, né? A gente faz tudo por videoconferência e não tem razão para que seja feito de maneira diferente aqui no nosso julgamento, né? Não é o contato virtual que vai impedir o jurado aqui de conhecer a prova do processo, de fazer um juízo de valor se é caso de acolher ou de rejeitar essa ou aquela tese, enfim, de condenar ou de absolver. Registro, entretanto, e realmente é um tema que é controverso, suscita discussão, né? Mas a questão aqui é diferente, né? Como eu disse, eu sou um defensor aqui da videoconferência. O ponto é que o Emerson, ele está foragido, tem uma prisão contra ele, né? Ele não compareceu, ele não foi encontrado. É claro que o defensor faz o requerimento sempre no interesse da defesa, essa é a função dele aqui, mas pelo menos eu não verifiquei em oportunidade alguma que o Emerson tenha de algum modo, conforme foi aqui dito, a pretensão, né, de se entregar. Se ele quisesse fazer isso, era só se encaminhar uma delegacia, né, ou chamar uma viatura da Polícia Militar na rua e se entregar, não tem problema algum. O pessoal consulta no celular e efetua a prisão. Inclusive, ele pode ser preso agora, né? Se o Emerson tiver interesse, eu posso encaminhar, onde ele estiver, em qualquer lugar do Brasil, a gente encaminha ali um pedido para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, enfim, de qualquer lugar do país, vai lá e encontra ele agora. Ou ele pode sair do local em que está e se entregar na delegacia, não tem problema algum. Isso só justifica, né, eu faço essa colocação para demonstrar que, em verdade, o Emerson não quer se entregar, né? Ele quer participar aqui do julgamento e, presumivelmente, se for condenado, também não vai comparecer para cumprir a pena. Já não compareceu antes, né? Agora, depois, se tiver uma pena, em caso de eventual condenação, provavelmente também assim não vai fazer. Então, de maneira bem resumida, embora a videoconferência seja assim uma ferramenta, e repito, né, que eu defendo aqui a sua aplicação, ela não pode ser utilizada para desvirtuar, né, para fraudar, em outras palavras, aqui o processo, para fraudar a aplicação da lei penal, que é o caso aqui, né, porque o Emerson está foragido. Então, dispõe também aqui a lei de outro lado que o não comparecimento de acusados soltos, né, tem que ser por justa causa. Então aqui não tem uma justa causa, na verdade, é o interesse dele, a conveniência dele não se apresentar e não dar cumprimento a uma ordem judicial. Se eu permitir aqui que o Emerson participe do julgamento e seja interrogado, era quase como se eu dissesse aqui que o mandado de prisão seria um ato jurisdicional nulo, indevido, né, quando na verdade não é. Então, por essa razão aqui, também por outras que eu vou colocar de maneira mais detalhada no processo, aqui depois por escrito, eu passo para colocar na ata, né, eu penso que é caso de indeferir, então, o pedido que foi feito para a defesa e não permitir aqui, então, a presença do Emerson, nem virtualmente, tampouco para interrogatório. Exceto se, né, de pronto, a defesa, o Emerson concordar em se apresentar, daí cumpre a mandado de prisão e ok, e assim é feito, né, com todo e qualquer, como acontece com todo e qualquer preso, faz por videoconferência sem problema algum. Né, então, doutor João Carlos, tem essa opção para a defesa, né, ou do contrário, aí a gente dispensa, então, entre aspas, pensa não, né? Vai inviabilizar quem indeferia a participação do acusado do Emerson e também do interrogatório dele. Obrigado, excelência. Então a defesa dispensa a participação do acusado? Pensa. Sim, excelência. Obrigado. Então, Emerson, depois de desconectar o Emerson, né, a gente prossegue com a instrução, então, só coletiva da Edna, né, que foi a única informante, testemunha que persistiu depois que as partes desistiram da oitiva das demais. Então, todos em pé, por favor. Jurados, em nome da lei, eu concito-vos a examinar essa causa com imparcialidade e ainda proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e também de acordo com os ditames da justiça. Edna, bom dia, tudo bem? Bom dia. Isso, ok. Deixa eu só apagar a luz. Pode iniciar ali, por favor, Álvaro? Então, bom dia. Quem fala aqui é Thiago, eu sou o juiz responsável aqui por presidir o julgamento. O nome completo da senhora qual que é, por favor? Edna Cussi dos Reis. Tá, Edna, pelo seu sobrenome, eu imagino que a senhora tenha parentesco com o Emerson, é isso? Irmã. Tá, ok. Em razão desse parentesco, a senhora vai ser como informante, não como testemunha, é uma questão meramente processual. Importa que a senhora tenha que responder as perguntas de acordo com os fatos que ocorreram, ou seja, dizer a verdade, ok? Tá. Quem conversa com a senhora a partir de agora é o doutor João Carlos, ele é advogado que representa aqui os interesses do Emerson. Doutor, o senhor tem a palavra. Obrigado, excelência. Bom dia, dona Edna. Bom dia. Eu gostaria, a senhora sabe do que se trata esse julgamento, né? Eu gostaria que a senhora esclarecesse como é que era o relacionamento do Emerson e da dona Gisele, desde que eles casaram, enfim, né? O que a senhora tem de conhecimento desse relacionamento? Eles tinham um relacionamento muito bom,
Ele tinha até uma empresa, tinha uma situação financeira bem. Nunca soube de nada de briga deles até acontecido o fato. E um casamento normal, como marido e mulher, família, tudo tranquilo. Eles iam para a igreja, ele era pastor, ela também. Eles tinham um casamento muito bom. Ok. E sobre os fatos, a senhora sabe como é que surgiu essa briga? O que aconteceu? Soube que ela teve uma traição da parte dela. Daí que começou as desavenças deles. E essa traição, a senhora sabe quanto tempo antes do fato, dessa tentativa, enfim, de que ela acabou desacordada? A senhora sabe quanto tempo antes foi? Não, quanto tempo antes não, mas eu sei que ela começou a treinar e conheceu esse tal rapaz, né, que ela teve esse caso. Então, quanto tempo que ela estava com ele, eu não sei, né, não tem como explicar, porque daí essas coisas a gente é sempre a última a saber quando acontece alguma atitude dessa, né. E a senhora sabe se ela chegou a sair de casa para morar com essa outra pessoa? Sim, ela saiu, Sabe quanto tempo ela morou com essa outra pessoa? Ela acho que ficou uns 3 meses na casa desse rapaz. E depois ela reatou com o seu irmão, com o seu Emerson. E o rapaz dispensou ela, aí ela pegou, o meu irmão perdoou e ela voltou. Ela ficou um pouco tempo lá na casa de novo com ele, mas daí ela aprontou mais algumas coisas de volta, daí ela pegou e saiu. Daí, na verdade, aí aconteceu um fato, né? Daí o Emerson saiu. Aí ele saiu de casa. O seu irmão ele ficou preso durante um tempo. Quando ele saiu, ele foi morar com a senhora? Sim, ele veio direto para casa. O meu esposo foi buscar ele lá. E a dona Gisele, nesse tempo que ele morou com a senhora, a dona Gisele procurava o seu irmão? Procurava. Se ela vinha direto aqui na frente da minha casa. Ela queria reatar o relacionamento. Olha, se ela queria reatar, não sei, porque no tempo, quando o Emerson saiu, ela já estava morando com outro rapaz lá da casa deles. Ela já estava com outro rapaz quando ele saiu da cadeia. Só que quando ela vinha aqui, ela não falou, mas descobriu por boca de terceiros. Daí ela pediu ajuda, eu fui lá levar alimentação. Aí, através de terceiros, eu descobri que ela estava com outro rapaz já dentro da casa lá. Mas assim mesmo, ela vinha aqui várias vezes. Aí, daí, umas 4 vezes ela entrou dentro da minha casa, porque eu recebi ela, tudo, né? Porque tudo acontecido, né? Depois ela só ficava no portão. Ela vinha até o portão, eu já não convidava ela para poder entrar mais, mas ela vinha até ali no portão. E ela, nessas visitas que ela fazia, ela chegou a ameaçar o Emerson, dizendo que ia colocá-lo na cadeia, que se ele não voltasse com ela, ela ia... Sim, ela ameaçava várias vezes, ela ameaçava por mensagem, ela dava até mensagem para mim, ameaçando ele, ela ameaçava ali no portão, ela ameaçou várias vezes ele que ia pôr na cadeia, por vários fatores, tipo de pensão, dinheiro, essas coisas. E o seu irmão nunca procurou a dona Gisele depois que ele... Não. A senhora sabe quanto tempo que ele foi para São Paulo? Faz quanto tempo que ele, deixa eu ver, mais ou menos quase um ano já que ele está trabalhando lá. Mas eu acho mais ou menos isso. Pode falar. Mais ou menos quase um ano. E nesse tempo ele nunca procurou a dona Gisele, sabe como é que é a relação deles agora, se eles têm alguma relação... Eu acho que eles não têm contato nenhum, ele fala com os filhos deles. Aí, se ela pega o celular e manda mensagem, não sei se ele tem contato com ela assim, mas eu sei que ele manda atenção, né, certinho, ele conversa com os filhos dele sempre. Mas com ela eu creio que não. E comigo também ela nunca mais falou, depois ela não veio mais aqui em casa. Tá, uma última pergunta, o seu irmão chegou a comentar com a senhora o que aconteceu no dia da briga, qual foi o motivo, ele fez algum comentário? Ele fez um comentário sobre a traição dela, que ele viu ela com o rapaz, e que ele conversou, eles discutiram, deu no que deu, e somente isso. Mas ele falou alguma coisa que ele tinha intenção de matá-la ou... Não, isso nunca.
Nunca falou. Não. Não, ele falou que ele ficou nervoso na hora, deu um tapa nela, mas nunca falou que queria matar. Até hoje nunca falou isso pra nós. Isso não. Tá certo, então, dona Edna. Era só isso. Muito obrigado. De nada. Obrigado, excelência. Passa a palavra. E Ministério Público. Boa tarde, dona Edna, tudo bem? Bom dia. É bom dia, né? Desculpa, porque a gente está acostumado mais aqui. Bom dia. Dona Edna, esse fato aqui data de dezembro de 2009, né? A senhora sabe se é o único fato de agressão dele contra a senhora Gisele ou se já tinha acontecido outras vezes? Foi o único fato que eu soube, nós família soube, sim. Eles tinham uma vida muito, muito boa, estabilizada, assim, tranquila. Acho que foi a única vez, sim. Tá, mas consta aqui do processo que ele teria agredido ela em setembro de 2009, inclusive tinha medida protetiva. A senhora não sabia disso? Então não. Uhum. Ela já reclamou para a senhora alguma vez de ele ter sido agressivo, ter batido, ter ameaçado ela? Não, nunca reclamou pra mim. Como que era o contato? Como que era o contato dela com a senhora? A gente não tinha muito contato por eles morar muito longe da gente, né? Como a gente trabalha direto assim. A minha convivência com a Gisele, ela vinha aqui em casa, eu recebia ela bem, bom dia, boa tarde, boa noite, como com meu irmão também, como família, quando tinha alguma reunião de família, a gente se encontrava. Mas, assim, contato amigável, tranquilo. Eu não tenho nada que falar dela, assim, de desavença. Eu nunca fiz nada pra ela, nunca fez nada pra mim. Eu sempre que eu via deles em relação casamento maravilhoso, assim, sobre status que ela postava, coisas durante o casamento deles até o fato acontecer, era tudo tranquilo. Uhum, entendi. E depois dos fatos, a senhora teve contato com ela também? Ou só com o seu irmão? Tive contato com ela às vezes que ela vinha aqui em casa. Mesmo depois dos fatos? Isso, depois dos fatos, ela veio aqui em casa, assim que o Emerson saiu, que o meu esposo foi buscar, ela veio aqui em casa, umas 3 vezes ela entrou, 3, 4 vezes ela entrou, eu recebi ela, daí nas outras vezes já não recebi mais. E assim, daí ela ficou meio brava comigo, né? Porque ela ameaçou meu irmão, falei, a partir de hoje na minha casa, eu não quero que você entre mais, teus filhos podem entrar, vou receber eles bem, agora você não. E depois disso não tive contato mais. Eu vejo as coisas delas pelo Face, status, fotos que ela posta assim, mas eu não mais com ela. Entendi, mas a senhora ouviu a versão dela para o acontecido ou não? Ela chegou a comentar com a senhora, naquele dia aconteceu isso, ou vocês nunca conversaram a respeito? Nunca conversamos a respeito. Uhum. E qual que é a versão do seu irmão? A versão dele é que ele descobriu a traição, que ela levava o rapaz lá da empresa, e ele descobriu a traição, e ele ficou nervoso, deu um tapa nela e foi o que aconteceu. Ele não falou? Você apertou o pescoço dela? Não. Porque ele falou isso para a juíza. Para a senhora não falou? E não, para mim aqui em casa ele não falou. Nós não conversamos sobre isso. Não conversaram sobre isso? Não, ele contou isso que eu falei pro senhor, que ele descobriu a traição, daí ele não queria conversar sobre o assunto, daí eu falei, não vou ficar mexendo numa coisa que eu sei que machuca, que foi sofrido, e ele falou assim, eu dei um tapa nela e descobri que ela me traiu, descobri várias coisas, e assim, falei, então agora deixa, não adianta ficar mexendo, e nós não conversamos muito sobre isso. Uhum. Com o seu irmão, a senhora é unida? Sim? E bastante. Uhum. Quanto tempo ele ficou preso por esse processo? A senhora sabe? Esses mais ou menos que 8 a 9 meses ele ficou preso. 8 a 9 meses? Acho que mais ou menos isso. Eu não sei a data exata de quanto tempo que ele ficou. Eu acho que foi uns 8. E a senhora sabe onde ele está? Ele tá morando em São Paulo. Faz quanto tempo? Faz mais ou menos 1 ano que o Emerson tá lá. Tá trabalhando lá? Ele tá trabalhando, estudando. E os filhos? Estão aqui? Os filhos deles moram com a Gisele. Aí quando pode, ela manda eles para passar o final de semana. Agora nas férias, ela mandou eles para lá. Eles ficaram 1 semana em São Paulo com o Emerson. E a senhora tem conhecimento que ele tem um mandado de prisão expedido? E tenho, A senhora já sabia disso?
Sim, por causa que ele conversa com a gente, né? Ele contou que tá com mandado de prisão, que ia ter essas audiências. E ele sabe, então, que ele tem esse mandado de prisão. Provavelmente sim, né? Porque ele veio por dentro de tudo. Entendi. Tá bom, obrigado. Nada. O Conselho de Sentença, alguma pergunta? Também não tenho perguntas, Edna. Eu agradeço a presença no virtual. A gente encerra, ok? Ok, obrigada. Jurados, encerra aqui a fase de instrução. Hoje foi realmente de forma até excepcional, bem mais curta, né? Ouvimos só uma pessoa aqui, uma inquirição. A gente passa de logo, então, a segunda fase de julgamento, fase de debates. E aí o Ministério Público primeiro tem um prazo de 1h30, prazo total à disposição para que faça exposição para os senhores e senhoras, e depois, em igual oportunidade, também tem o mesmo prazo à defesa, né? Pelo promotor de justiça, ele disse que já podemos iniciar, mas eu questiono os senhores e senhoras, podemos prosseguir ou preferem fazer um intervalo? Podemos? Então tá ótimo, assim que o promotor... Podemos? Já tá... Então, ok. Conforme então colocado, o Ministério Público tem um prazo de 1h30, prazo total à disposição. Doutor Lucas, seu prazo inicia agora, o senhor tem a palavra, fique à vontade. Obrigado, excelência. Excelentíssimo doutor Tiago Lotes Carvalho, digníssimo juiz-presidente dessa sessão, mais uma vez, ternar de público a admiração deste promotor de justiça nutre por Vossa Excelência e pelo trabalho que Vossa Excelência desenvolve na nossa comarca. João Carlos, também gostaria de cumprimentá-la. Primeira oportunidade que temos de dividir aqui o Tribunal do Júri, mas pela postura do senhor no processo, já pude perceber que é um excelente advogado, realmente comprometido com suas causas e, acima de tudo, um advogado ético, né? Então, também receba meus cumprimentos. Cumprimentar também a Polícia Militar, a pessoa do Lins, cumprimentar o Álvaro, o público presente, né, quem nos acompanha pelo YouTube e, por fim, em especial, as senhoras juradas e os senhores jurados que compõem o Conselho de Sentença, e peço licença para, a partir de agora, conversar com os senhores 7. Pessoal, bom dia. Bom, para quem ainda não tive a oportunidade de conversar, de trabalhar, anos, bastante tempo aqui trabalhando com isso, né, com o júri. Fiquei um tempão rodando no interior, depois passei no concurso, desde que eu vim para Curitiba, fiquei aqui no júri. Pessoal, alguém aqui nunca foi jurado na vida, nem em outras oportunidades? Bom, a grande maioria. Né? Bom, Nelice, então, desculpa, você já está escolada nisso, mas explicar para eles por que eles que estão julgando. Né? Por que vocês estão julgando, Rodrigo? Sei que tem gente aqui que é formada em Direito, mas tem gente que às vezes fala, nossa, por que eu estou julgando um caso desse e não um juiz? Né? Andressa, a Constituição Federal, a nossa principal lei, ela estabelece que, havendo um crime doloso contra a vida, tentado ou consumado, quem julga esse crime não é o juiz togado, e sim o povo. O povo representado pelo Tribunal do Júri. O povo representado pelos jurados. O que você disser hoje aqui é como se Curitiba inteira, Sibeli, estivesse dizendo. Eu sei que vocês deixam, né, Marta, seus afazeres em casa, estão aqui sexta-feira, 8 da manhã, estão a semana inteira, a semana que vem inteira, né, deixando afazeres, deixando família em casa. Mas aqui, senhores, sintam-se realmente orgulhosos de estarem aqui. Não senta ninguém aqui que tenha qualquer mácula no seu passado, qualquer passagem pela polícia. São pessoas que a lei considera aptas a decidir o futuro de outra pessoa. Porque o júri é isso, né? Uma pessoa tentou matar ou matou outra pessoa, vai ser julgado pelas pessoas. Em 99% dos crimes, Emílio, quem julga é o juiz. Então, embriaguez ao volante, estupro, tráfico, roubo, furto, estelionato, tudo que vocês puderem imaginar, quem julga é o juiz. O promotor recebe do delegado a investigação, o promotor pode arquivar, pode falar para o delegado fazer mais coisas, falar, vai atrás de mais coisas, enfim, ou pode oferecer uma ação penal contra a pessoa, uma denúncia, a gente chama. Vocês têm aí. E daí, ele entendendo que é caso, ele denuncia, o juiz recebe ou não a denúncia, o juiz recebe aquele investigado, até então investigado, ele vira réu,
Ele vira réu, daí ele é citado para constituir um advogado, e aí lá no final o juiz decide. O juiz decide, né? Produz provas nas audiências, o juiz decide. Condenado, inocente. Condenado, absolvido. Se eu não gosto, eu recorro. Eu entendo que o juiz decidiu errado, eu recorro. O tribunal pode mudar a decisão deles. Mesma coisa, advogado. Se não gosta, né, acha que o juiz decidiu errado, pode recorrer e o tribunal pode reformar. E isso acontece na grande maioria dos crimes. A imensa maioria. Menos nos dolosos contra a vida. Aqui tem uma fase de instrução, o juiz daí admite a acusação e manda para vocês julgarem. Ou ele não admite, né, se não é caso, ele nem admite. Senão ele manda para o povo julgar. Isso só acontece em 4 crimes, Andressa. No homicídio, tentado ou consumado, na indução, na instigação ou auxílio ao suicídio, pessoa que ajuda alguém ou instiga alguém a se matar, né? Também no infanticídio, que é um crime praticado pela própria mãe contra o próprio filho, logo após o nascimento, no estado de rejeição, diante do estado puerperal. É um homicídio, né? Como se fosse um homicídio, só que é um homicídio com uma pena bem menor. Porque é a mãe, que não está em plenas faculdades mentais, matando o próprio filho logo após o nascimento. Então é um homicídio com a pena menor. E o 4º crime que é julgado aqui é um crime também de tirar a vida de alguém, mas de alguém que ainda não nasceu, que é o aborto. Também é julgado aqui. Né? Aqui no Brasil, né, existe uma grande discussão hoje a respeito da legalização ou não do aborto. O fato é que, por hora, né, a lei admite em 2 hipóteses. Quando a gravidez decorre de um estupro, daí a mãe pode escolher, a gente viu até o que aconteceu em Santa Catarina, então, né? Isso daí é a faculdade da mãe. A mãe pode escolher ou não ter aquela criança. E a segunda hipótese é quando há risco de vida para a gestante. Nesse caso, o médico intervém para salvar a mãe, mesmo que seja contra a vontade da mãe. Falar, salve meu filho e me deixa eu morrer. Não. A lei fala que o médico salva a vida da mãe. Então, são essas 2 hipóteses. A jurisprudência dos tribunais, Rodrigo, criou outras hipóteses, como, por exemplo, feto anencefálico, né? Feto que é praticamente sem cérebro, que vai nascer e morrer. Então, você não vai fazer uma mulher ficar ali 9 meses ali gerindo uma criança para logo após, né, saber que vai morrer. Então, a lei, né, os tribunais já autorizam que já faça o aborto. Tá bom, pessoal? Essa é só uma introdução para vocês entenderem, né, por que vocês julgam. E além da lei mandar, da Constituição mandar, é um direito dele, né, de ser julgado pelo Senhor. Né? A gente aprende, né, a gente já viu em filmes o rei decidia, né, ó, condenado, inocente, corta a cabeça e tal. Não, foi uma conquista da civilização, que uma pessoa que pratica um crime vai ser julgado pelas pessoas, mas acima de tudo, além de ser um direito dele, é um direito dos senhores, enquanto sociedade, julgar aquele que praticou o pior crime que tem, que é tirar a vida de alguém ou tentar tirar a vida de alguém. Então é um duplo direito, um direito dele de ser julgado pelos senhores e um direito dos senhores de julgar ele. Porque aqui o julgamento, Cibele, não é só com a letra fria da lei, ou com, claro, se baseia muito na lei, muito na prova, mas muito também no que o jurado sente. A bagagem do jurado é o povo. Aqui senta lixeiro, senta médico, senta gente rica, pobre, senta homem, mulher, gente de 18 anos, de 60 anos. Então é o povo que vai olhar o caso e falar assim, olha, isso aqui para mim é inadmissível, ou isso aqui para mim, numa situação dessa, eu entendo que está justificado. Entenderam? Então é por isso que o povo julga. Por isso que o povo julga. Crimes de sangue. Para que se coloque no lugar tanto da família da vítima, ou da vítima quando sobrevive, ou às vezes do réu para ver, olha, nesse caso, para igual ou não. Para igual ou não. Bom, pessoal, então, essa é uma pequena introdução, já que a grande maioria nunca trabalhou com a gente aqui no júri, é só entender, né, e saber da importância da decisão de vocês. Como eu disse, Rodrigo, quando eu não gosto da decisão do juiz, eu, promotor, recorro, né, e o tribunal pode falar que o juiz está errado. Com vocês, Liane, nem o STF pode falar que vocês estão errados. A decisão de vocês é dita como soberana.
Ninguém pode mudar. Se vocês condenam, ninguém pode absolver. Vocês absolvem, ninguém pode condenar. Vocês são advertidos pelo juiz que vocês não podem conversar, por exemplo. Né? Então, digamos que um conversou com o outro, falou, vamos condenar, vamos absolver e tal. O que o tribunal pode fazer? Anular. O que é anular? Mandar fazer outro. Mas nunca mudar a decisão de vocês. Tamanho é o poder que se reveste a decisão que vocês dão aqui. É o povo exercendo diretamente o poder que é do povo. Pessoal, outra coisa que eu sempre gosto de registrar nos meus primeiros júris é que, diferentemente do que se pensa ou do que se divulga, eu não sou promotor de acusação, eu sou promotor de justiça. Não interessa ao Ministério Público do Estado do Paraná fazer justiça colocando qualquer pessoa na cadeia ou responsabilizando a mais do que a pessoa merece. Né? E eu sempre me baseio em 3 vetores, na lei, no estudo do processo e na minha consciência. Né? Se um desses vetores me diz que eu preciso pedir qualquer coisa em favor do acusado, eu não me furto de vir aqui diante dos senhores e pedir. Né? Mas hoje, no caso, senhores, eu vou explicar para os senhores o que aconteceu e as consequências do voto dos senhores para que daí vocês votem de forma tranquila. Aqui, nós temos a questão da prova, a decisão não tem muito certo e errado, porque de fato, ele fez o que fez, ele apertou lá a garganta dela, agrediu ela, e daí aqui vocês vão decidir, na verdade, foi ele, não tem como ele negar, ele mesmo acaba não negando depois, porque não tem como negar, não, porque ele é bonzinho, que resolveu confessar, mas que todo mundo já falou que foi ele que fez isso, a mulher sobreviveu e falou que foi ele que fez isso, então, né, daí o que sobra para ele? Falar que não tinha intenção de matar. Se vocês falarem que ele não tem intenção de matar, vocês desclassificam esse crime. O que é isso? Você fala, olha, isso aqui não é uma tentativa de homicídio. Isso é lesão corporal. Uma lesão corporal. E aí, isso vai ser por voto, tá, Andressa? Vocês vão votar lá por perguntas. Daí vocês só respondem sim ou não. Depois eu mostro cada consequência de cada pergunta. Se vocês desclassificam, ele é condenado a uma lesão corporal. E daí, lesão corporal não é doloso contra a vida. E lembra que eu disse no comecinho que a gente só julga aqui doloso contra a vida? Então vocês estão abrindo mão da competência de vocês, vai para o juiz, e o juiz vai analisar que crime que ele entende que a pessoa praticou. Ele pode absolver, pode condenar, daí a competência vai inteira para o juiz. O que ele não pode fazer é condenar uma tentativa de homicídio, porque daí vocês já disseram que não foi. Entenderam? E daí o juiz vai condenar provavelmente numa lesão corporal. Uma lesão corporal. E vocês já fiquem sabendo que provavelmente a lesão corporal aqui vai detrair do tempo que ele ficou preso e vai ser igual a 0. Vai ficar igual a 0. Porque ele ficou, né, uns meses preso e a pena de lesão, né, desculpa o termo aí, mas é uma piada, né, é uma peninha de nada. Mas, enfim, é cabível que é. Eu não estou aqui para forçar a barra, a gente vai ver as provas, e vocês decidam da forma que entenderem melhor, tá bom? Então vamos começar. O que acontece? Isso é muito comum, Annelice, vocês já devem, todos aqui, como eu disse para a Annelice ontem, né? Eu só tenho um requisito do meu jurado, né? Que sejam pessoas inteligentes, capazes de raciocinar, porque a gente nunca tem um filminho passando, nunca ninguém bate, hoje a prova disso, ninguém bate na porta do delegado falando, eu que fiz não sei o quê, eu que quis matar, nunca acontece isso. Então, tem que investigar, ir atrás e a gente ir raciocinando em cima. Isso aqui, infelizmente que a gente vai ver hoje, é uma regra de casos de agressão com mulher. Uma regra e eu que estou aqui, eu disse ontem para você, né, é a segunda coisa que a gente mais faz aqui. Primeiro é briga de traficante. Traficante matando traficante, traficante matando o usuário que ficou devendo. Segunda coisa é feminicídio. Tentado e consumado. Tem demais. Demais. Pelas estatísticas mais atuais, a cada 7 horas uma mulher morre de feminicídio. Não que morreu atropelada, não. De feminicídio. O marido, o ex-namorado, foi lá e matou a mulher. Hoje a gente acordou 8 da manhã, na hora que a gente sair daqui meio-dia e pouco, uma mulher morreu. Coisa muito séria. Infelizmente, vocês sabem aqui, nós estamos com 5 mulheres,
Eu não recuso o homem, né, no caso de feminicídio, porque aqui nós moramos numa cidade civilizada e eu não gostaria, né, eu tenho certeza que ninguém aqui que fizesse isso com a minha irmã, com a minha mãe, com a minha filha. Então, por isso que eu sempre aceito o homem, não tem problema nenhum com isso. E essa realidade que eu vou dizer para vocês, infelizmente, acontece. A mulher vai perdoando. Quando chegarem em casa, coloquem no Google um videozinho ou no YouTube. Hoje eu recebi flores. É uma mulher que vai recebendo e apanha do marido, daí ela fala, mas hoje à noite ele chegou e me deu flores. Hoje à noite ele chegou e me deu flores. Ele vai espancando ela, daí um dia fala, hoje também recebi flores, é o dia do meu funeral. Que é uma escalada. E infelizmente acontece muito disso de perdão. A gente vai ver o que consta no BO e depois a gente vai ver o que consta, por exemplo, na audiência. O que ela fala a respeito dos fatos na audiência. Inclusive, hoje ela nem veio. Ela, a filha em comum, nem veio. Né? Então, sim, tudo me indica que de fato ela perdoou, tá tudo bem, enfim. Mas, né, depois eu vou até citar um caso que eu tive aqui, daí para vocês verem que essa questão do perdão, infelizmente, não conta. Né? O que conta é a lei. Se ela perdoa, a lei não. Mas, de novo, eu digo, que cabe uma desclassificação para lesão? Cabe. Cabe também uma tentativa de homicídio, pessoa que esgana a mulher e deixa ela desmaiada à própria sorte na casa? Cabe. Então, vocês decidam. O que eu quero deixar claro é o que tem no processo e a consequência. Se ele for condenado a uma tentativa de homicídio aqui, a pena relativamente alta, ele está foragido, vai ficar vigente o mandado de prisão, uma hora acha, e se for uma lesão corporal, o juiz, por conta dessa detração é o quê? Descontar o que aconteceu a lesão, o tempo que ele ficou preso vai comer a lesão. Daí o juiz vai expedir o alvará de soltura. Então, o que eu quero ser bem transparente com vocês, para que entendam as consequências dos votos, tá bom? Então, vamos começar com o BO. Movimento 1.2. Vejam se está batendo, por favor. Antes disso, desculpe. Antes disso, nas folhas, no movimento 624.1, foi juntado, né? Eu juntei, porque, como eu disse, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ela não é do dia para a noite. Não é o marido que acorda um dia e fala, hoje vou espancar. O negócio vai progredindo. Tem uma denúncia, senhores, 624.2, daí a página ali, acho que está com 491, ali em cima. No dia 21 de setembro de 2019, né, lá na mesma casa e tal, ele agrediu ela. E o fato 2, ele disse para ela, ameaçou causar mal injusto e grave a Gisele, sua esposa, mediante gestos e palavras, correndo atrás dela com uma faca, enquanto dizia, agora que você se esconde, eu vou te matar. Mesmo que você se esconda, eu vou te matar, causando nela intenso temor. Então, 3 meses antes do nosso fato, ele teria ameaçado ela de morte e teria agredido ela. Disso decorreu medidas protetivas. Ele não poderia, já ouviram falar nisso, né? Medidas protetivas de urgência que impedem o agressor de se aproximar da mulher. E, em dezembro, como a gente viu, ele não respeitou isso e foi lá e esganou ela. Tá? Então, esse é só o contexto. No boletim de ocorrência, senhores, consta o seguinte, 11 de dezembro de 2019. Noticiante Gisele é esposa do noticiado Emerson. Dessa relação perdura por 15 anos e se encerrou há um dia. Reside junto com o agressor. Em 10 de dezembro de 2019, às 8h40, lá na Rua dos Palmenses, que é a casa deles, né? Na casa das partes, Emerson tentou matar a vítima. Lá ela usa essa expressão, tentou matar a vítima. Quando estavam sentados na beira da cama dos filhos e conversavam sobre ir na casa de um cliente fazer uma montagem de móveis.
quando a vítima disse que não iria junto, pois o serviço não necessitava de sua presença. E o noticiado disse: vamos acabar com isso logo que não aguento mais. Então ele disse para ela: vamos acabar com isso logo porque não aguento mais. Que foi para cima da vítima, a segurando pelo pescoço e a jogou no chão e apertou o pescoço até que a vítima desmaiou. E a vítima não se recorda de mais nada. E foi encontrada pela vizinha de nome Michele, que a encontrou meio-dia. Ou seja, quando aconteceu 8h40 da manhã, o fato, e meio-dia a vizinha a encontrou. Né? Que a vítima apresenta lesões pelo corpo, como olhos avermelhados, roxo nos braços, pescoço, pernas e costas. A vítima havia registrado somente um boletim de ocorrência em setembro, quando solicitou medida protetiva, porém reatou o relacionamento com o noticiado. E o noticiado, após o ocorrido, mandou mensagem para a testemunha Michele, dizendo: pega o Gabriel é o filho em comum deles, pega o Gabriel na escola, não deixa ele entrar dentro da casa, porque eu matei a Gisele e a fechei dentro de casa. E o noticiado ligou também para o pastor Carlos Eduardo e disse para ele ir buscar a Nicole, que é filha do casal. E o noticiado fugiu após os fatos e que ela acredita ser possível ele estar na casa da mãe. O fato é que depois ele é encontrado e ele é preso, fica um tempo preso, depois a juíza revoga a prisão dele. Depois o doutor Tiago aqui manda prender, mas não acha mais. Ele não acha mais. E ele sabe do mandato, né? Já viu que ele sabe. Então, no BO, ela fala que tentou matar, que ela ficou desmaiada. Das 8h40 até meio-dia, quando entrou uma vizinha. Aí depois a gente vai ver que na audiência, ela, a filha dela e tal, daí amenizam e muito a situação dele. O que eu quero mostrar para vocês também, 1.6, veja se está batendo, tem as fotos do que aconteceu com ela. Tá certo? Bateu? Um 1.6. Ah, não tem as fotos aí? Ah, eles estão vindo, eles estão vendo. Ah, só que tá escuro. Não sei se aí tá... Ah, tá. Não, mas dá pra ver, né? Vocês conseguem ver o olho dela? Tá colorido ou não? Preto e branco. Tenta ver se no 1.6 aí tá colorido. O que eu tinha é colorido. Ou 416.1, Álvaro. Porque às vezes quando tá... Vê 416.1, pessoal, fazendo um favor. Porque às vezes quando tá em preto e branco eu peço depois pro ML mandar um colorido. Tá colorido? Ah, acharam aqui já, ó. Então, foi isso que ele fez com ela naquele dia. Foi isso que ele fez com ela naquele dia. Tá? Daí, pessoal, olha que daí a gente vem para as audiências, no 217.1. 217.1. E daí aqui nós temos as degravações, né? E é o resumo do que as pessoas disseram. Se vocês forem caminhando aí na pronúncia, eu uso sempre a do juiz, né? O promotor faz a degravação dele, a defesa dele, também quer passar. Degravar é o quê? Passar para o papel o que as pessoas falaram em audiência. Mas eu uso a do juiz por ser mais isento. A vítima Gisele, em juízo, disse que estava conversando com o esposo acusado, né, hora acusado, ocasião em que falou que não iria trabalhar com o réu, quando de repente ele pulou no pescoço da vítima, que acabou desmaiando. Enquanto estava desmaiada, saiu e ligou para uma pessoa conhecida para que fossem ver como a vítima estava. Ou seja, lá ela já disse que ligou, falou, mandou mensagem: ó, não deixa o Gabriel entrar porque eu matei ela. Lembra? E hoje aqui não. Vai lá ver como ela tá.
Estão vendo, né? Já a mudança. Declarou que deseja que seu esposo seja solto e quer retornar a morar com ele, pois não tem o que reclamar do marido, pois foi um casamento de 15 anos e ele sempre foi um bom pai. Disse que após os fatos, o acusado foi visitar a declarante, viajou com as crianças e na véspera de ser preso, ainda almoçou com a declarante e a família. E toda vez que tinha que se despedir, ele chorava pedindo perdão pelo que tinha feito. Sempre isso aqui. Evelyn, que é a filha em comum, né, também. A filha do acusado e da vítima. Estava dormindo quando atendeu uma ligação de Michele. Michele é a pessoa que, lá no BO, consta que ele teria avisado, ó, não deixa o Gabriel ir lá na casa porque eu matei a mãe. Né? E que é a pessoa que avisou daí a filha, a qual pedia para ver se sua mãe estava tudo bem. E ao chegar na casa da mãe, que mora na frente, viu que sua mãe estava na sala e não conseguia sair porque estava sem a chave. E Michele ligou para a declarante porque Emerson tinha enforcado a mãe e pedia que Michele visse como a vítima estava. Vejam como muda. Né? Enforcado a mãe e pediu que a Michele visse como a vítima estava. Que conviveu com o réu desde os 11 anos, ele nunca foi agressivo e que ele foi o pai que a declarante não teve. Nunca presenciou nenhuma briga entre sua mãe e o acusado e o acusado pede muito perdão. Daí a versão do Emerson. Não tentou matar a vítima, mas infelizmente acabou apertando o pescoço da vítima. E após isso foi pedir ajuda para os pastores. E ligou para o SAMU pedindo socorro. E não sabia que tinha medida protetiva. A gente viu que foi em setembro, né, o negócio. E não sabe dizer o que levou a esposa a pedir isso. A gente já viu também que tem uma denúncia formal, né, do Ministério Público, que ele agrediu ela e ameaçou de matar correndo com uma faca atrás. E segurou a vítima pela garganta e quando ela desmaiou, acabou se assustando. Né, vinham discutindo, mas não teve nenhum episódio envolvendo violência. Daí hoje aqui, né, infelizmente, a única pessoa que a gente ouviu, já que ninguém que eu arrolei veio, não veio a filha, não veio ela, enfim, né? Veio aqui e falou que, para variar, a culpa do que aconteceu é de quem? É dela mesma. E ela traía ele. Isso também é sempre assim. Já vai julgar outros feminicídios, vocês vão ver a mesma história. Mesma história. Então, pessoal, eu já estou quase encerrando. Tem várias coisas aqui no processo, tenho certeza que a defesa vai explorar com vocês, mas a história é essa. A história é essa. Ele esganou ela, largou ela na casa, as pessoas encontraram, foi para o hospital, ficou, sim, sendo bem transparente, ficou um dia no hospital, já foi liberada. Né? Agora o que vocês têm que ver é a pessoa que esgana alguém e deixa na casa. É uma tentativa de homicídio ou não é? De novo, não tem resposta certa ou errada. Por isso que é o povo que julga. Ele tinha, 3 meses atrás, ameaçado de matar, ele fugiu depois disso aqui, né? Mas o fato é que é um fato grave, que pode ser tido como tentativa de homicídio, pode ser tido como uma lesão, né? Uma lesão sem menor importância. Eu, uma vez, tive um caso, Andressa, acho que eu já contei essa para o Dr. Tiago. Foi um dos primeiros juízes que eu fiz na minha vida, em Apucarana. Lembro até hoje o nome da mulher, chamava Creuza. Chegou, foi um caso, claro, bem pior que isso aqui. O cara tinha chegado na casa e não tinha comida. A mulher não tinha feito a janta. Ele trabalhava com corte de cana, cobrava, meteu a facãozada na mulher. A mulher pôs as mãos na frente, decepou os 2 braços. Foi denunciado, né, tentativa de homicídio, porque homicídio, né, você pode matar. Enganando, com faca, com tiro, com veneno, com fogo. Né, infelizmente o leque é grande. Aqui, deu as facadas, a mulher sobreviveu. Deu, nossa, um dos primeiros juízes, né, me matando estudar. Estou no plenário, ele estava solto. Estou no plenário, esperando aqui. Quem que chega junto com ela? Ele. De mão dada. Mão não, né? Falando sério, estava sem os 2 braços. Os 2 juntos. Os 2 juntos. Falei, não é possível. O cara arrancou os 2 braços dela e ela voltou.
E ela voltou com os filhinhos, tudo. Daí, e foi condenado. Foi condenado e condenou, na verdade, numa pergunta. Eu falei, dona Creuza, mas depois do que ele fez para a senhora, como que a senhora voltou com ele? Daí ela falou para mim, doutor, quem mais ia me querer assim? É, infelizmente, uma realidade, né? O que ele fez foi covarde. Já tinha batido, tinha ameaçado, né? Depois fez isso. Agora, a consequência disso, eu deixo na mão dos senhores e confio no que os senhores decidirem, né, para o Ministério Público. O Ministério Público quer dizer isso, né? Ministério é defesa, público, sociedade. O Ministério Público faz parte da sociedade, a sociedade faz parte do Ministério Público. Então, o que vocês decidirem, para mim tá bom, não tá errado. Tá? Então, vocês só fiz questão aqui de deixar claro, né, o que de fato ocorreu. Tá? É um júri bastante rápido, né? O que eu gosto sempre de frisar são as consequências de cada resposta. No primeiro quesito vai estar, se no dia 10 de dezembro, por volta das 8h40, na Rua dos Palmenses, no bairro São Miguel, a vítima Gisele foi jogada no chão e teve o pescoço apertado, que foi causa de lesões corporais, isso não tem dúvida, né? Não tem dúvida. Apesar de o laudo não demonstrar, ele mesmo fala que pegou, né, o pescoço, a gente viu o olho dela, né, como ficou. O réu Emerson Cussing foi o autor do fato? Também não tem dúvida. Então aqui sim eu peço que os senhores votem sim, aqui eu peço que os senhores votem sim, aqui no terceiro quesito que está essa discussão. Assim agindo, o réu tentou matar a vítima, resultado que não alcançou por circunstâncias alheias à sua vontade, em virtude de socorro prestado por terceiros. Se a gente acreditar no BO, é sim. Se acreditar depois nas outras versões, é não. Né? Se for não, vai para o juiz e daí vai ser condenado numa lesão corporal, que vai ser igual a 0 por conta do tempo que ele já ficou preso. Se vocês votarem sim, vocês continuam, né, porque vão ter admitido uma tentativa, daí vai ter outra pergunta, o jurado absolve o acusado? Daí vocês vão dizer sim ou não. Daí no quinto quesito, se foi cometido por motivo fútil, porque a vítima se recusou a ir à casa de uma cliente para fazer a montagem, que é o que consta no BO, que é a primeira coisa que tem no processo, né, a primeira versão, daí vocês vão decidir uma qualificadora, e depois a última qualificadora é que o crime se deu contra a mulher por razões de sexo feminino, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares existentes, uma vez que a vítima era sua convivente. Claro, se vocês ultrapassarem isso aqui, as outras daí, claro que sim, porque daí isso aqui, né, não tem como discutir. Tá bom? Então, o que vai decidir, na verdade, esse júri é o terceiro quesito. O primeiro e o segundo, sim, eu peço aos senhores que votem sim, que por mais que ele seja condenado apenas numa lesão, pelo menos fica o registro lá da lesão corporal, ele vira reincidente, enfim, né? Mas a consequência aqui, os senhores decidem, tá bom? Muito obrigado, eu vejo hoje foi um júri rápido, nem esperava tão rápido, porque eu achava que alguém pelo menos vinha, né, da família para dar a versão, mas ninguém veio, apesar de a gente ter tentado, mas eu vejo os senhores então na semana que vem para os próximos júris. Muito obrigado. E jurado sinalizado aqui a fala do Ministério Público, a gente passa a fala da defesa. Por parte, Montanha. Obrigado, excelência. Bom dia a todos, bom dia ao doutor Tiago. Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com o doutor, mas pela condução do processo tenho certeza que é bastante justo e, enfim, estamos aqui garantindo os direitos do acusado, julgado pelo Conselho de Sentença, e expor, né, toda a sua verdade. Também agradeço ao doutor promotor de justiça, agora o doutor Lucas não me lembra, mas nós já atuamos juntos uma vez. E assim, de fato um promotor de justiça, né, não está aqui para acusar ou condenar ninguém indevidamente, ele faz cumprir o seu dever profissional de fiscalizar a lei, fiscalizar o julgamento, enfim, aplicar a sentença se for devida, né. Agradeço também aos servidores, né, que fazem de forma mais concreta que esse julgamento pudesse acontecer. Eu vi até pela movimentação do processo que foi bastante árduo para que todos estivessem aqui. Agradeço ao servidor da Polícia Militar, né, que está aqui nos auxiliando, aos demais presentes também, e especialmente aos senhores do Conselho de Sentença. Né. Eu acho que, como introdução, o doutor Lucas já explicou a todos, né, que até não tem muita experiência, a maioria não tinha atuado, mas eu gostaria de
fazer mais um agradecimento, porque eu, por diversas vezes, sentei aí no lugar dos senhores, né? E numa dessas vezes, o doutor Leonardo Bechara Stancioli, que era juiz aqui da vara do Tribunal do Júri, ele fez um agradecimento a todos, e eu gostaria de repassar as palavras dele, que muitas vezes a gente, ou melhor, todos os dias a gente vê nos jornais, vê os casos de violência, a gente cobra isso do Estado, e deu uma solução para casos de violência, né? E o Tribunal do Júri é a chance que a sociedade tem de vir aqui representar, né? E julgar esses casos, fazer de fato justiça. E muitas vezes as pessoas não vêm, ou dão uma desculpa, ou, né, enfim, justificam de alguma maneira para não comparecer e não ter esse ônus, porque é trabalhoso. Eu sei que todos deixaram seus afazeres, todos têm compromisso. Então é muito importante que você esteja aqui numa sexta-feira de manhã, prestando um compromisso de cidadãos, né, para analisar esse caso, enfim, decidir pelo que vocês entenderem mais justo. Maiores explicações, fica até difícil depois da brilhante explicação do Dr. Lucas, mas partindo já especificamente para o caso, né, de fato a gente vive, infelizmente, uma epidemia de casos de feminicídio, de violência contra a mulher, isso é lamentável. Nesse caso, especificamente, o que é preciso entender é que não havia mesmo intenção do acusado em matar sua esposa. Vai ficar claro com as provas que vão ser apresentadas ainda, né? Infelizmente, a vítima acabaram não comparecendo, mas seria importante que elas falassem. Eu vou pedir para passar o vídeo da audiência em que a vítima foi ouvida, porque o que aconteceu nesse caso aqui era um relacionamento bem longo e duradouro, e como todas as testemunhas alegaram na instrução processual, que vocês acabaram não tendo acesso, e durante 14 anos esse foi um casamento feliz. Né? Cerca de 4 ou 5 meses antes do fato, a esposa passou a apresentar um comportamento diferente. Eles moravam juntos, trabalhavam juntos, tinham uma pequena empresa que estava tendo sucesso, eles tinham uma boa condição financeira e, infelizmente, isso acabou acontecendo, de algumas pessoas falarem para o acusado, isso ficar documentado, inclusive, e a dona Gisele, que é a vítima, uma pessoa para matar o seu Emerson. Né? Foi uma conversa relacional da vítima com algumas pessoas, e ela não o plano, né, de assassiná-lo. Essa pessoa, quem ela tinha contatado, começou a ameaçá-la, né, e acabou denunciando isso para a irmã do Emerson, que é a dona Edna, é a dona Estela. Mandou, inclusive, mensagens para ela, contando tudo isso que aconteceu. A dona Gisele acabou depois admitindo que isso aconteceu, mas que ela não levou adiante, né? E que eles, depois de uma primeira traição, que ela saiu de casa, foi morar com uma outra pessoa, ela pediu dos filhos, por causa do casamento, por uma série de fatores, ela gostaria de reatar a relação deles. Os dois, tanto o seu Emerson quanto a dona Gisele, são muito religiosos, né? Tanto que algumas testemunhas que estavam roladas aqui, eu acabei dispensando, são pastores da igreja. E que, por conta da profissão de fé deles, eu entendi que eles não gostariam e não deveriam depor. Mas os 4 pastores, Santa Dona Michele, que foi lá quem atendeu a dona Gisele no primeiro momento, era pastora do casal, eles intercederam nesse processo de reconciliação. Né? E eles acabaram voltando, estavam morando juntos, só que a dona Gisele não havia terminado o relacionamento extraconjugal que ela tinha com uma outra pessoa. Nesse meio tempo,
o acusado foi descobrindo uma série de outras traições, uma série de questões financeiras que ela vinha tirando da empresa também para repassar para essa terceira pessoa. E, como ele acabou não sendo ouvido hoje, repassava também para a pessoa que supostamente ela iria contratar para matá-lo, mas estava chantageando a dona Gisele, né? Naquele dia, 10 de dezembro, salvo engano, onde ficou acontecendo essa briga com consequências mais graves, o seu Emerson gostaria que ela acompanhasse ele até a empresa, até a casa de um cliente, na verdade, que era uma montagem de um móvel que eles iriam fazer. Ele queria que ela acompanhasse a todo momento, certo também de que ela estava se encontrando com essa outra pessoa, mas também porque ele queria manter uma aproximação maior dela para que eles pudessem, de fato, retomar o casamento, né? Acontece que a dona Gisele não quis, fez de tudo para não ir e começaram mais uma discussão um pouco mais acalorada. A dona Gisele, vocês não tiveram a oportunidade de conhecê-la, mas ela é uma pessoa de gênio bastante forte. Ela também o agrediu naquele dia e as coisas saíram do controle. O acusado, ele admite que naquele momento ele queria que a discussão cessasse e que de fato ele ou apertou, ele não sabe, não se recorda exatamente como ele agiu, mas que de fato ele a agrediu, né? E ele achou que a tivesse matado, porque ela desmaiou. Naquela situação emocional em que ele já estava, ele deixou a casa, ligou para a emergência, ligou para a filha do casal, que na verdade é filha da dona Gisele só, né? É filha de consideração dele, não é filha biológica dele, porque a filha mora no mesmo terreno, né? E as casas ali são muito próximas, né? Então até de se estranhar que a filha não escutou qualquer barulho, né, dessa briga, e pedindo para que tomasse as providências para atendê-la, ou enfim, ver como é que ela estava e não deixar que as crianças, esses sim, filhos em comum, vissem a dona Gisele naquela situação, né? Feito isso, a dona Gisele acabou acordando, foi para o hospital, passou por um laudo médico, né? Enfim, ela não ficou internada. Lógico, as fotos são bastante chocantes ali, né? Aquela foto, principalmente do rosto dela, mas ela não teve maiores consequências. E isso é importante destacar porque, nesse caso, a gente está discutindo se ele tinha intenção de matá-lo ou não. E tendo essa intenção, ele dispunha dos meios necessários para fazê-lo, né? O laudo, na verdade, o laudo é o de movimento 515.2, perdão, mas tem os esclarecimentos que até foram pedidos pelo ilustre promotor público, que estão no movimento 546.1, e de forma mais resumida, né, na questão 2 ali, a pergunta é: as lesões das órbitas e lábios encontradas na vítima podem ser fenômenos encontrados nos casos de asfixia mecânica? De acordo com o laudo do Dr. Paulino, nenhum evento sugere qualquer sinal de asfixia ou tentativa de asfixia, né? Então, assim, ele não tinha intenção de matá-lo. E se ele quisesse, ele teria feito. Tanto é que a alegação, né, da acusação é de que, por ciúme ou situação parecida, ela retornou para casa, depois de 2 ou 3 meses vivendo com outro homem, ela retornou, houve um perdão de ambas as partes, houve uma tentativa de reconciliação, e nesse meio tempo ele poderia ter praticado qualquer outro ato. Houve também 2 boletins de ocorrência que ela fez, ela desistiu, e ele também fez um boletim contra ela quando tomou conhecimento desse plano, né, suposto plano para matá-lo. E aí os dois, quando se reconciliaram, combinaram de retirar essas acusações, né? Infelizmente, a dela acabou prosseguindo, até por uma questão de proteção da mulher, e que não está errada, deve ser dessa maneira. Essas 2 investigações tramitaram somente depois desses fatos do dia 10 de dezembro.
E aqui eu já aproveito para esclarecer, no momento que ele foi preso, então ele não tinha, ou que aconteceu esse fato, ele não tinha ciência dessa medida protetiva, porque a intimação dele só se deu depois desse fato. Na verdade, 2 dias antes, ou no mesmo dia em que o oficial de justiça cumpriu a intimação da medida de segurança, logo em seguida ele foi preso aí pelo outro fato. Tá? Então ele não tinha ciência dessa medida protetiva, até porque eles estavam convivendo juntos. Agora, o mais importante ainda é que no dia dos fatos, a briga, segundo o boletim de ocorrência, aconteceu por volta das 8h40. Né? A filha, que morava numa casa próxima, no mesmo terreno, disse que não ouviu nenhum barulho, nem discussão. Aliás, ela disse que não ouviu discussão em nenhum momento, em outras situações. Se ele quisesse, de fato, matá-la, ele poderia ter se certificado disso. Ele poderia ou tê-la de fato asfixiado, né, apertado mais o pescoço, poderia ter usado uma faca, poderia ter usado uma arma, poderia ter batido a cabeça dela. Ele tinha inúmeros instrumentos ali para matá-la caso essa fosse a intenção. O que aconteceu foi uma briga que tomou proporções fora do comum e que acabou ocasionando na vítima essa lesão corporal. Que a defesa não nega aqui que de fato houve uma lesão corporal, nem teria como. O próprio acusado diz que houve. Né? Mas ele não se trata de tentativa de homicídio ou de feminicídio, porque ele tinha a possibilidade de fazê-lo, mas não quis. Né? A gente poderia até falar aqui em arrependimento, né? Ele desistiu, mas não é o caso. Foi simplesmente, ou não é a palavra adequada, foi um caso de uma briga, onde houve agressão de ambas as partes, em que ele se excedeu e ela acabou perdendo a consciência. Ele ainda tomou as medidas para que ela fosse socorrida. Né? E essas medidas foram suficientes, tanto é que ela não sequer permaneceu um dia internada, né? Não foi uma lesão corporal grave. Além disso, após os fatos, ela passou a insistir com ele para reatarem o relacionamento. Só que ele, a partir dali, ele já notou ou percebeu que era um relacionamento que já havia acabado. O respeito entre os dois já havia terminado há muito tempo. Não tinha mais como continuar essa relação. Então, tanto é que ela contratou o advogado para tirá-lo da cadeia quando ele foi preso e passou a insistir, escrever cartas, enfim, combinar de quando ele saísse da cadeia para que eles retomassem o relacionamento. Quando ele saiu e foi para a casa da irmã dela, a medida protetiva ele estava vigente. Ele não poderia se aproximar, inclusive não poderia se aproximar dos filhos. Ela passou a frequentar a casa da irmã do acusado, ou os locais onde ele estava. Ele mudou de endereço algumas vezes, exatamente por conta dessa insistência dela em retomar o relacionamento. Né? E a prisão dele não é que ele que ele tenha fugido do cumprimento da medida cautelar. O que acontece é que ele estava com tornozeleira eletrônica. E numa situação, ele passou uma noite fora do local de residência onde estava determinado o raio lá que ele poderia circular. Havia também uma confusão ali no mandado de monitoração, se ele poderia passar uma noite ou seriam mais de 7 dias, enfim. Por conta disso foi revogada o pedido de monitoração e foi decretada a prisão dele. Né? Nesse meio tempo ele já havia arrumado um emprego em São Paulo e já pretendia mudar para lá, primeiro, para cumprir essa decisão de permanecer afastado dela, embora tenha que ficar afastado dos filhos por conta disso, mas para não se aproximar mais dela, enfim, deixar que ela seguisse com a sua vida, ele seguisse com a vida dele, né? E não mais se aproximar da vítima. Esse pedido foi feito ao juiz, mas foi indeferido. Por conta disso, ele está na condição de foragido. Né? Ele pretendia comparecer ao júri, como eu frisei ali na petição, no pedido que eu fiz ao juiz para que ele fosse ouvido, ele pretendia vir, mas ele está trabalhando lá, ele paga pensão para os filhos. Sair sem aviso, né, sem autorização dos patrões, poderia provocar a demissão dele, enfim, uma situação que acarretaria um prejuízo também para os filhos. Por conta disso, ele não veio, lógico, é o entendimento do juízo de que ele não seja ouvido,
embora eu ache que seria importante para que vocês pudessem tomar a decisão, né? Assim, a gente não tem mais nenhuma discussão aqui, como o Dr. Lucas já frisou, sobre a questão da lesão corporal. Ela houve, né? Mas nós temos que insistir nessa situação da ausência de vontade de matar. Ele teve a oportunidade quando ela saiu de casa a primeira vez e voltou. Ele teve a oportunidade quando ela saiu de casa no segundo momento e voltou. Ele teve principalmente a oportunidade de matá-la no dia em que houve essa briga, mas com consequências mais severas, e não o fez. E quando ele saiu da prisão, né, ele demorou um mês para ser preso. Depois desse fato, isso aconteceu em 10 de dezembro, ele foi preso, salvo engano, em 10 de janeiro. 30 dias. Ele não permaneceu mais na casa, mas a esposa fala que ele, na véspera da prisão, ele tinha almoçado com eles, não demonstrou nenhum comportamento agressivo, e que ela pretendia ainda retomar o relacionamento, né? Então, eu acho que é importante deixar isso bem claro. Ele teve a oportunidade, ele teve os meios, e ele jamais quis a morte dela. O que acontece de ele sair da casa e de socorro é porque ele tinha ficado desnorteado. O fato dele falar, eu matei a minha esposa, porque ele, naquele momento, ele achou que isso tinha acontecido. Mas em nenhum momento ele desejou que isso tivesse acontecido. E a esposa, é importante isso também que o Dr. Lucas frisou, isso acontece muitas vezes nos relacionamentos, né, abusivos. Ela não só perdoa ele, ela queria voltar ao casamento. E desejou que ele, enfim, falou que não sente medo dele, que queria voltar. Na audiência, ele estava preso ainda, ela pediu para que a juíza o soltasse, que era a coisa que ela mais queria na vida, que ele tivesse solto, né? E ainda mais importante que isso, ele não quis voltar. Porque, como eu já disse, ele já havia percebido que não tinha mais relacionamento. Isso já tinha finalizado quando o respeito acabou. Se eles tivessem retornado, possivelmente ia acontecer uma situação mais drástica. Fosse dele ou dela, porque ela também, como eu disse, era uma pessoa de gênio bastante forte, né? Então, eu vou pedir para passar o vídeo da audiência, da oitiva, da dona Gisele, e eu acho que vamos nos encaminhando para o final também. Por gentileza, 168.1. Informante Gisele Camargo Cordeiro, perguntas pelo Ministério Público. Obrigada, Excelência. Dona Gisele, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um fato que ocorreu agora, dia 10 de dezembro de 2019, lá na Rua dos Palmenses, bairro São Miguel, onde seu Emerson tentou matá-la, jogando no chão, apertando seu pescoço, e o motivo seria porque a senhora não quis fazer se recusou a ir na casa de um cliente fazer uma montagem de móveis, e a senhora só não morreu porque a Evelyn arrombou a porta e socorreu a senhora, e ligou para a Michele avisando que você tinha chamado o SAMU e a senhora foi prontamente socorrida. É isso mesmo que aconteceu? Não, foi assim, a gente foi pela manhã, né, que a gente estava conversando para ir trabalhar, não chegou nem a ser uma briga, porque a gente estava conversando no momento, e eu falei para ele, hoje eu não quero ir até o cliente, até porque não precisava de mim, né, e daí ele falou para mim assim, eu falei, mas hoje eu não quero ir e quero ficar em casa, e de repente ele pulou em mim, né, e pegou no meu pescoço, eu só lembro disso, mas não foi a Evelyn que me achou lá. Ele ligou para a Michele, pedindo para a Evelyn ver se estava tudo bem comigo. Foi assim? Sim, ele ligou para a Michele. A Michele que ligou para a Evelyn foi na sua casa socorrer. Isso, que a Evelyn é minha filha, enteada dele, né? Tá.
E, bom, mas a senhora ficou desmaiada? Eu fiquei desmaiada, daí eu não lembro de muita coisa, né? Só lembro até a hora que eu falei pra ele, você precisa procurar você precisa de ajuda, você não tá bem. Daí não lembro de mais nada. E quando a Michele contou para a senhora que ele ligou, falando que achou que tinha matado a senhora ou não? Ela contou pra minha filha, né? Pra Evelyn. Da Evelyn, certo. Uhum. E então foi bem violenta essa agressão, né? Por parte dele, porque a senhora chegou a desmaiar, ele apertou seu pescoço até quase sufocá-la? Ele me apertou, daí eu só lembro disso, que ele me apertou e eu desacordei, né? Uhum. E se a senhora não tivesse sido socorrida, a senhora acha que teria morrido? Não, porque eu acordei antes, né? Eu acordei, eu só não conseguia, tipo, vir pra fora, pedir, porque minha filha mora no mesmo terreno que eu, né? Só que eu não, eu acordei, eu levantei, mas eu não consegui sair pra fora, porque a porta tava fechada. A senhora tá morando com ele de novo? Oi? Preso, né? A senhora quer voltar a morar com ele? Eu quero. A senhora quer que ele saia da cadeia? Eu quero. Foi um casamento de 15 anos e ele sempre foi um bom marido e um bom pai. Aconteceu esse fato, né? Mas eu não tenho o que reclamar dele. Uhum. E o que a senhora mais gostaria, então? Que ele saísse agora da prisão? Que é o que eu mais queria. E esse fato aí, a senhora sabe que ele pode ser condenado, né? Oi? A senhora sabe que ele pode vir a ser condenado. Sim. Tá certo. Tem mais, Excelência. Obrigada, viu? Perguntas pela defesa? Obrigado, Excelência. Acho que a maioria das perguntas já foram respondidas, mas assim, eu só gostaria de saber se depois do fato, porque ele demorou um tempo para ser preso, certo? Oi, dona Gisele, a senhora está me ouvindo? Oi, ouvi, certo, isso mesmo, doutor. Ele demorou um tempo para ser preso. A senhora chegou a ter algum contato com ele, conversou com ele? Sim, a gente conversou por telefone, ele até veio em casa, né? Ele pegou as crianças para passear, ele viajou com as crianças e teve um dia antes dele ser preso, ele almoçou com a gente aqui em casa. Uhum. E nessas visitas, teve algum comportamento agressivo da parte dele? Não, pelo contrário, né? Ele ia embora sempre chorando, pedindo perdão pelo que aconteceu, né? Ele saiu da casa da senhora, a senhora sabe onde ele foi morar? Ele foi morar com a irmã daí, né? Uhum. Tá certo, era só isso, dona Gisele. Muito obrigado. Okay. Obrigado, Excelência. Ok, André. Bom, eu já tinha mais ou menos explicado, o doutor Lucas também, né, sobre a audiência. Mas acho que era importante vocês ouvindo a vítima falar, já que infelizmente ela não esteve aqui, que eles mantinham um bom relacionamento e mantiveram, né, logo depois dos fatos, e até hoje, até onde eu sei, ele entra em contato com a filha, com a Evelyn, né, e para saber dos filhos, né, procura evitar contato com ela, justamente por conta da medida protetiva, mas mesmo ela não tem qualquer problema com ele, né? Então, eu acho, assim, está demonstrado para vocês, é lógico, isso é uma decisão que cada um vai tomar, com base no que ouviu. Foi, de fato, um julgamento, uma instrução bem rápida, né? Mas acho que é o suficiente para vocês perceberem que, mais uma vez, insisto, ele não tinha intenção nenhuma de matá-la. Como não tem, não deseja nenhum mal para ela, nem ela deseja mal para ele. Então, por último, só para repisar os quesitos, né? No primeiro, vocês devem responder que sim. No segundo, também que sim. A divergência, como disse o Dr. Lucas, e eu repiso, é quanto à intenção, né, a vontade de matá-la, ou não. E nesse caso, vocês devem responder, a pedido da defesa, é claro, que não, conforme o entendimento que vocês têm. Tá? Com relação à punição dele, o Dr. Lucas insistiu um pouco nesse ponto, se for uma lesão classificada para lesão corporal, que é o que deve ser feito, é o que de fato aconteceu naquele dia, não significa que ele não vai ser punido. O acusado era uma pessoa de bons antecedentes, sem nenhuma anotação criminal,
ele ficou, salvo engano, por volta de 6 meses preso, e talvez fique mais um pouco, isso vai depender do entendimento do juízo de primeiro grau. Então, ele não vai ficar sem punição, e nem a defesa pleiteia isso, ele sabe dos atos que ele cometeu, e sabe que ele estava errado, né? E ele vai ter que pagar por eles, mas dentro da culpa que ele carrega, que é de fato pelo agredido. Então, sem mais, eu agradeço, encerro a minha apresentação. Mais uma vez, agradeço a todos vocês. Espero que tome a decisão mais acertada. E espero mesmo que seja feita a justiça. Tá bom? Muito obrigado. Ministério Público, interesse em réplica. Jurados, algum esclarecimento adicional? Nada, ok. Doutor Lucas, sim? Não? Ok. Doutor Lucas, em relação aos quesitos, de acordo? Doutor João Carlos, em relação aos quesitos, alguma impugnação? Não, excelência, de acordo. Perfeito. Então, jurados, passamos aqui a etapa final do nosso julgamento, que justamente é a aquisitação e a votação. A gente faz esse apartado e em seguida a gente retorna, então, já com a leitura da sentença. Ok, então retoma-se a questão de julgamento, agora pela última vez. Convido todos para que fiquem em pé, para que se faça a leitura da sentença. Temos como acusado aqui Emerson Cussing, né? O Emerson, conforme já explicado no início da sessão, ele não está presente, é mandado de prisão contra ele não participa aqui da sessão de julgamento, pelos motivos que já foram expostos. Então hoje nós pensamos aquela prática de colocar aqui o acusado perante o juiz para que se faça uma explicação, ainda que breve, a respeito do processo e do conteúdo da sentença. Eu esclareço que a leitura da sentença aqui é feita de maneira resumida, um pouco extensa, mas que depois todos e o próprio Emerson aqui terão acesso, caso assim deseje, já que se trata aqui de um processo em regra público, né? Dessa forma, passo direto ao item 2, fundamentação. Ao responder essa série de quesitos, o jurado chegará assim de conclusão. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, atribuir autoria ao réu. A linha C, não reconhecer a figura do crime doloso contra a vida. Assim, considerando a hipótese dos autos em que os jurados optaram por afastar a conduta do acusado, o elemento subjetivo que lhes autorizaria, então, o julgamento, ou, em outras palavras, sendo havida aqui uma desclassificação, o feito passa a competência do juiz singular, na forma do artigo 492, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que se passa aqui a fazer. Eu dispenso, entretanto, aqui a leitura integral dos fundamentos, passando direto ao item 3, dispositivo. Diante do exposto, desclassifica-se aqui a imputação em relação ao acusado Emerson Cussing a efeito de condená-lo pela prática do artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, ou, em outras palavras, aqui, um crime de lesão corporal leve no âmbito doméstico. Item 4, dosimetria da pena. Eu dispenso a leitura integral dos seus fundamentos também, passando direto à pena definitiva, hora fixada em 7 meses e 3 dias de detenção em regime inicialmente aberto. Tendo em vista a condenação aqui por um crime de lesão corporal leve, cujo regime inicial de cumprimento de pena foi fixado no aberto, não há mais motivo que subsista aqui o mandado de prisão, razão pela qual, então, se ordena a revogação. Dispenso a leitura dos demais itens. Curitiba, no júri, dia 5 de agosto de 2022. Doutor Lucas, pelo Ministério Público, alguma colocação? Doutor João Carlos, pela defesa. Não, excelência. Ok, então dessa forma aqui, agradecendo a presença de todos, Ministério Público, defesa, servidores, escolta policial, ao serviço terceirizado, ao próprio acusado, em especial os jurados, o que nos acompanha aqui presencialmente também pela internet, na ausência de outras considerações, dou por encerrada a presente sessão. Eu agradeço, obrigado.